Como sabem, nós andamos a fazer o estudo da vida de Jesus de forma sequencial, não com base só num livro específico, mas em todos os evangelhos. Então, muitas vezes saltamos de evangelho para evangelho para percorrermos toda a vida de Jesus e temos que também ter alguns critérios, e o nosso critério foi seguir de forma primordial o evangelho de Mateus, a sequência de Mateus, e depois ir acrescentando os outros evangelhos a essa sequência de Mateus. Hoje vamos falar sobre a revolução do amor inútil. Vivemos numa época em que o amor parece ter perdido peso. A sua densidade, a sua credibilidade parece estar a esboroar-se ao longo do tempo. Fala-se de amor com muita facilidade, basta ligar um rádio e ver... Bem, se alguém ainda ouve rádio vai encontrar isso. Músicas de amor de início ao fim, mas se entrarem no Spotify é exatamente igual. Fala-se de amor com ligeireza nas redes sociais, mas a verdade é que em todos estes locais, estas plataformas, a profundidade deixa muito a desejar, porque usamos frases que são estereótipos e achamos que isso é suficiente para alegrar o coração de quem está a ouvir. Mas a verdade é que, a nível de profundidade, nós percebemos muito pouco do que significa amar. O amor tornou-se um sentimento condicionado, sempre calculado. Nós calculamos o quanto é que nós vamos servir de amor mediante aquilo que nós vamos receber também. Amamos quando é confortável, amamos quando é justo, amamos quando queremos cuidar de alguém que cuida de nós. Mas quando os outros nos ferem, quando já não há satisfação naquilo que fazemos, nós fechamos o coração e quase que nos atrevemos a dizer: bem, eu fiz a minha parte, não resultou, até amanhã. Mas Jesus, no Sermão da Planície ou do Monte, depende, Lucas é planície, Mateus é monte, propõe um caminho diferente e diz que amar não tem a ver com uma questão de sentimentos, tem a ver com uma questão da nossa identidade, de querermos ser iguais a alguém e iguais ao Pai. O texto que hoje vamos ler é a continuação do texto que falámos a semana passada, há 15 dias, peço desculpa, e que neste texto que vamos ler hoje, no dia de hoje, vai tocar os nossos sentimentos mais profundos, vai tocar no nosso âmago, porque nós gostamos de retribuir na mesma medida e o texto vai-nos recordar que esse não é o caminho que devemos seguir. Jesus olha para os discípulos, homens comuns como nós, homens que têm dúvidas, homens que têm feridas abertas, homens que sangram, homens que têm a sua história, têm o seu passado, que têm os seus inimigos e diz-lhe: amem os vossos inimigos. Façam o bem a quem vos odeia. Orem pela felicidade de quem vos amaldiçoa. E isto são aquelas palavras que nós gostamos de ter na nossa sala, certo? Mandamos desenhar e colocamos na nossa sala porque achamos que é só mesmo para ter em quadro, que não é para viver, que isso é uma utopia, que nós não conseguimos alcançar esse género de vida. Mas o que nós temos no Evangelho de hoje é um convite radical a viver segundo a lógica do céu, não da terra. Porque o reino de Deus não é uma ideia utópica distante, é uma nova forma de existir que tem por base a identidade que nós temos em Cristo Jesus. É este amor, segundo Jesus, que é inútil. É inútil aos olhos deste mundo porque não há nada que nós possamos querer de volta. É tão inútil que nós não queremos nem exigimos que seja retribuído de alguma forma. Não é estratégico, não é conveniente, não é eficaz, não dá nada. É o amor que o mundo não entende porque não gera lucro, não gera likes nas redes sociais, não gera aplausos e não dá poder. Porém, a Bíblia diz de início ao fim que é a única forma de sermos completamente livres. Quando não somos controlados pelas expectativas que os outros têm de nós, apenas damos porque o Pai nos deu. Então Jesus convida-nos a viver esta revolução do amor inútil. Uma revolução sem bandeiras, sem slogans e sem exército. Uma revolução que começa no interior de cada um de nós e que se estende a todos aqueles que estão à nossa volta e que, ao estender-se a quem está à nossa volta, vai fazer com que a Igreja de Cristo cresça onde quer que nós estejamos. Porque o que vai crescer é o coração do Pai em nós e naqueles que estão à nossa volta. E essa revolução do coração, começa nas pequenas escolhas diárias e vai crescendo até às grandes decisões que nós temos que tomar na nossa vida.
Nós estamos muito habituados a tomar decisões com base na lógica do mundo e não somos ensinados desde pequenos a pensar de outra forma. E quando chegamos a adultos é muito difícil nós mudarmos a nossa mentalidade. Por isso a nossa responsabilidade de hoje não é só que a nossa mentalidade enquanto adultos mude, é que nós possamos ajudar as novas gerações a não pensar como nós. Tenho que vos dizer, a forma de nós pensarmos está a levar o mundo a um lindo caminho. E está na altura de nós sermos homens e mulheres pelo menos conscientes de que as futuras gerações não têm que pensar como nós. O que Jesus propõe em Lucas não é impossível. Ele mostra-nos o caminho da liberdade. Então, vamos começar o texto de hoje por falar desse amor que não faz sentido. Lucas 6, 27 e 28 diz: ouçam todos. Na versão em português, que é mais literal e mais próxima do texto original o texto mais original que nós temos, diz, que é a versão da Almeida Revista e Corrigida, mas a vós que ouvis, digo. Ou seja, não é ouçam todos, não, vós que têm interesse, quem quer escutar. Hoje até podíamos dizer, bem, vamos começar assim. A vós que quereis ouvir, Deus vai dizer algo. Se não querem escutar, voltem para a semana, haverá outra mensagem qualquer, poderemos falar de outra coisa. Mas hoje a mensagem é para aqueles que querem ouvir. E só faz sentido para aqueles que querem ouvir. E o texto continua: amem os vossos inimigos. Façam o bem a quem vos odeia. Orem pela felicidade daqueles que vos amaldiçoam. Bendigam os que vos maldizem. E orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. E todos nós fazemos isso, certo? Não fazemos porque não é natural no ser humano. Jesus começa com essa simples palavra. Ouçam, ou na versão então mais próxima, a vós que ouvis, que estão atentos, que querem escutar. Eu tenho algo para vos dizer. E o que vai dizer é extremamente importante. É que há uma diferença enorme entre simplesmente escutar palavras, e os homens compreendem isto quando estão numa discussão com a esposa, entre escutar palavras e estar atento àquilo que a pessoa está a dizer. Nós estamos a abanar com a cabeça e estamos a pensar noutra coisa qualquer, muitas vezes. Nós distraímos de forma muito fácil. Nós não temos capacidade de concentração para estar diante da pessoa e ouvir e ver a pessoa que está diante de nós. Mas o que Jesus vem dizer é que nós temos que estar realmente atentos e escutar para poder retribuir na medida não que é esperado de nós pelo outro, mas na medida que Deus espera que nós possamos agir. Então, antes de Jesus nos ensinar o que é o amor, Ele vai ensinar-nos a ouvir. E este ouvir se nós formos lá a Deuteronômio 6, nós vamos ter os 10 mandamentos e nós conhecemos 10, mas na verdade eles são 11. Porque há um mandamento que antecede os 10 mandamentos. Porque a palavra que aparece antes dos 10 mandamentos também é uma ordem. E em Deuteronômio 6,4, no Shema, ele começa: ouve, ó Israel. Isto é uma ordem, não é? Bem, se tiverem tempo, se estiverem disponíveis, se fizerem esse favor, quando quiserem, então podem ouvir. Não, é uma ordem. Ouça. Ouve, ó Israel. O Senhor e só o Senhor é o teu Deus. Depois continua. Então o mandamento 0 da lei para o povo é: escutem. Porque enquanto não escutarem, a vossa vida não vai mudar. Paulo vai dizer que quando a nossa mente mudar, nós podemos mudar tudo aquilo que nós fazemos. Mas para a nossa mente mudar, nós temos que escutar primeiro. Então, se querem resolver muitos dos vossos conflitos, a primeira coisa que vocês têm mesmo que fazer é escutar. E escutar e silenciar as vozes interiores para escutar verdadeiramente aquilo que o outro está a viver e a dizer. Não comecem logo a tentar arranjar desculpas, conseguir mecanismos de autodefesa. Escutar é silenciar o meu ego para escutar aquilo que o outro diz. Vivemos numa sociedade em que as pessoas falam muito, mas escutam muito pouco. Nós falamos antes de pensar. É impressionante, a nossa boca consegue dizer coisas que nós dizemos antes sequer de as pensarmos.
reagimos antes de compreender. Nós podemos ser muito violentos e muito maldosos quando reagimos antes de realmente escutar aquilo que o outro diz. Nós julgamos antes de conhecer e cortamos laços antes de tentar restaurá-los. É mais fácil para nós cortar um laço do que restaurar o laço, porque na realidade é muito mais confortável, dá muito menos trabalho cortar laços do que restaurá-los. Mas o discípulo de Jesus é aquele que aprende a escutar. E como aprende a escutar, vai-se colocar sempre na pele, não do outro, mas de Deus, diante do outro. É aquele que decide calar o ego, é aquele que decide silenciar aquilo que está dentro de si para escutar o outro. Às vezes é difícil escutar os pais, não é? Nem vou perguntar ao Rafael. O amor verdadeiro nasce quando nós aprendemos a escutar a voz do Mestre. Então, qualquer mudança que vocês queiram na vossa vida tem que passar por uma decisão prévia, que é: eu quero escutar o que Jesus tem para me dizer. Porque o amor começa realmente quando ouvimos. O amor cristão não é um sentimento que surge naturalmente, é uma resposta que damos quando escutamos a palavra de Deus e acomodamos dentro de nós. E quem verdadeiramente ouve a palavra de Deus aprende a amar o outro de forma diferente, porque aprende a amar como é ensinado a amar e não como a sociedade diz que deve ser o amor. Ou seja, quem ouve Jesus deixa de viver segundo a carne e passa a viver segundo o Espírito. Antes de conseguirmos amar o inimigo, nós temos que escutar de Jesus quais são as feridas que nós temos para as tratar primeiro. Todos nós carregamos marcas do passado. Uns têm ferida, ainda continuam a sangrar devido ao passado, e sempre que olham para a ferida veem que está a sangrar, então isso recorda que há algo no passado que deixou uma marca profunda. Outros têm cicatrizes. Mas o passado não deixa de estar marcado na nossa vida. É preferível a cicatriz, significa que já está sarado, que já não magoa. Bem, pode magoar, mas a maior parte das cicatrizes já não magoam. Todos nós carregamos esse passado. Uns podem deixar essas feridas a sangrar a vida toda. E quando nós deixamos uma vida toda as feridas sangrarem, o sangue que está no coração esvai-se. E fica um coração ressequido de pedra. Porque deixámos que as feridas tomassem conta de nós e elas sangram até à eternidade. Outros já possuem cicatrizes. E quando nós temos cicatrizes, passamos a ser moldados pelos episódios futuros de forma diferente. Porque passamos a olhar para o passado não como algo que nos magoa, mas como algo que está curado. E como está curado, nós podemos olhar para o futuro e não repetir os mesmos erros. E isso gera dentro de nós graus diferentes de necessidades. A necessidade de ter sempre razão desaparece. Quem é que gosta de ter sempre razão? Oh, Igreja Santa. Obrigado, Gabriel. Estamos juntos. Acho que somos... Vou continuar. Vamos lá ver se alguém se junta a nós. Vamos lá ver se alguém... Obrigado, Carlena. O orgulho que nos impede de pedir perdão. Alguém? Ninguém. Oh, meus amigos, vamos trocar de lugar. Eu vou-me sentar e vocês vêm para aqui. Porque eu tenho que aprender com vocês. Porque neste momento não há necessidades, não há orgulho. Vá, vamos lá, vamos continuar. Dificuldade em lidar com a crítica. Quem é que tem dificuldade em lidar com a crítica? Bem, também pode ser o contrário. Realmente a igreja pode estar a escutar o que é dito semana após semana. Quem é que deseja dar a resposta logo o troco quando é ferido? A primeira reação, dar a resposta quando és ferida. Agora tomem atenção. Bem, para aqueles que não levantaram a mão, a pregação termina aqui. Deus vos abençoe. Voltamos a ver-nos para a semana. Para todos os outros que levantaram a mão em algum momento, enquanto as vozes interiores forem mais fortes do que a voz de Cristo, o amor continuará a estar fora do nosso alcance. Enquanto as nossas vozes interiores forem mais fortes, forem mais audíveis, fizerem mais ruído que a voz de Cristo, o verdadeiro amor continua longe do nosso alcance. Vejam, Moisés. Moisés foi um homem que lidou com um povo difícil. Ainda hoje falávamos sobre isso na escola bíblica. Moisés lidou com um povo difícil que só lhe levantava problemas. Aquilo era por tudo. Qualquer coisinha queriam voltar para o Egito, porque preferiam ser escravos do que passar por uma dificuldade.
Então, durante a caminhada no deserto, levantaram-se murmurações constantes, intrigas, rebeliões, quiseram expulsar e matar Moisés, quiseram... Bem, terrível. Mas o momento mais tenso não foi quando o povo quis fazer isso. É que houve um momento até que os irmãos de Moisés quiseram afastar Moisés. Miriam e Arão chegaram ao pé de Moisés e disseram: mas quem és tu? Quem é que te deu autoridade para falar assim connosco? Quem é que te escolheu para ser chefe de nós? E Moisés podia ter dito: ó Senhor, fogo do céu neste momento, acaba já com isto. Mas não foi isso que Moisés fez. Moisés não disse nada. Moisés calou-se. Estamos a falar em Números 12. E foi a própria ira de Deus que veio sobre Miriam. Arão se fosse desta. E sabem qual foi o castigo para Miriam? Ela ficou com lepra. O corpo todo cheio de chagas. E nesse momento em que Moisés podia ter dito: bem feito. Da próxima vez, pensa 2 vezes antes de dizer as neiras. Os pais fazem muitas vezes, não é? Só tens o que mereces. Moisés podia ter puxado o rol de coisas que podia ter dito. Estás a colher o que semeaste. Olho por olho, dente por dente. Mas não. Sabe o que é que Moisés faz? Vira-se para Deus e diz, Números 12, 12. Cura, ó Deus, eu rogo-te. Aqueles homens e os irmãos de Moisés queriam afastá-lo, queriam deixá-lo de parte. E mediante essa agressividade para com Moisés já devia estar cansadíssimo daquele povo, e mesmo assim, ele diz, Senhor, cura, rogo-te, peço-te, não faças cair mal sobre ela. E aqui está a diferença entre escutar a voz de Deus e a voz do nosso ego. Há de haver muitas vezes em que nós vamos querer puxar pelo nosso ego e dizer, assim, até podes curar, mas se puderes deixar assim para aí 1 mês ou 2, pelo menos aprenda a lição. Isso é o nosso ego. É quando passa a nossa ira, depois nós o arrebato de consciência e dizer, se calhar não devia ter feito isto. Mas Moisés não foi depois de passar a ira. Foi no momento em que podia estar justamente indignado e irado, ele ora ao Senhor e diz, Senhor, cura. Porquê? Porque a sua mente já estava mudada, enquanto a mente dos irmãos de Moisés, de Arão e Miriam, não estava mudada. Moisés compreendeu que amar não é sentir afeição por quem nos magoa, mas responder com misericórdia quando teríamos razões para desistir e para aplicar a lei de talião. É agir com misericórdia. Moisés intercedeu quando podia ter castigado. Jesus nunca disse, e nós gostaríamos, sente amor pelos teus inimigos. Em nenhum momento da Bíblia vocês vão encontrar estas palavras. Sente amor pelos teus inimigos. O que Jesus diz é, em ordem, porque é também ordem, são imperativos. Amai, fazei o bem, bendizei, orai. Quando sentirem vontade, não. Quando forem obedientes. Quando forem obedientes, mesmo que não o sintam, vocês vão amar, vão fazer o bem, vão bendizer e vão orar por aqueles que estão à vossa volta. São verbos de ação, não são pedidos. Não são sentimentalismo boco. O amor cristão é uma escolha consciente, uma decisão prática, que nasce da obediência à natureza de quem nós somos em Deus. Não depende de sentir vontade de fazer essas coisas, mas de escolher ser obediente, porque nós somos obedientes não ao próximo, mas a Deus. Vejam, Estevão, e este é um exemplo mais extremo que vamos ter na Bíblia, a par do exemplo de Jesus, diz em Atos 7, 59 e 60, e quando as pedras caíam já para o matar, ou seja, estão a imaginar, estão de joelhos e começam a ver pedras a vir na vossa direção. Conseguem imaginar isso? Sabem, naquele momento, vocês podem pensar, sim, eram pedras deste tamanho, aquilo não custava nada, aquilo devia ser só uma moeda de 1 cêntimo. Não, a pedra não podia ser pequena demais, porque a pessoa que recebia a pedrada tinha que saber e tinha que sofrer durante um tempo. Também não podia ser grande demais, senão matava logo à primeira e também não dava sofrimento suficiente. Então as pedras tinham que ter um tamanho razoável para ir magoando e ir mantendo lentamente.
Era assim que as pessoas eram apedrejadas na altura. Então imaginem pedras que caibam na vossa mão, uma boa pedra. Era assim, e Estevão vê as pedras a virem na sua direção. E Estevão, nesse momento, ao ver as pedras, ele orava assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E tombou de joelhos clamando: Senhor, não os culpes deste pecado. E dizendo isto, morreu. No momento em que Estevão podia ter blasfemado, podia ter amaldiçoado, podia ter criticado aqueles que o estavam a matar de forma injusta, ele sente no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando se deu a si mesmo à morte para que nós fôssemos perdoados. Estas palavras não foram ditas porque ele não sentia dor. Tanto sentia dor que morreu. Mas de alguém que estava cheio do Espírito Santo. E que por estar cheio do Espírito Santo, sabia que as suas circunstâncias não ditavam a forma dele agir. Quem ditava a forma dele agir era a sua identidade. Quem ele era no Pai. E no momento da morte, Estevão, em vez de destilar ódio, que podia ter destilado, aquilo que nós gostamos muito como cristãos de dizer, uma ira santa. Alguém algum dia me vai explicar isso? Uma ira santa. Ele produz amor. O amor é santo. As últimas palavras não foram um eco de ódio, mas foram o eco de Cristo na cruz. E nós também devíamos produzir o eco de Cristo na cruz muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes nós devíamos estar a dizer diante das pessoas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não por sermos superiores, mas por estamos a ser apedrejados à morte. Naquele instante em que Estevão fez isto, o céu tocou a terra. Porque um homem escolheu amar onde o mundo preferia odiar. Cada vez que escolhes amar alguém que te feriu, estás a proclamar que a tua vida já não pertence a este mundo. Eu pertenço ao reino de Deus. O que me rege não são as leis deste mundo. O que me rege é a lei de Cristo. Vivemos num mundo onde a vingança é vista como justiça. Temos direito a isso. Nós podemos invadir países. Nós podemos maltratar. Nós podemos jogar na prisão. Nós podemos expulsar. Nós podemos fazer tudo em nome da justiça. Amar nessas circunstâncias é um ato de resistência. Hoje amar, como Jesus nos pede, é um ato de resistência. É uma nova revolução no mundo em que vivemos. É a forma de dizermos com a nossa vida que nós não concordamos com a forma como os homens e as mulheres se tratam neste mundo. Nós não queremos caminhar para a destruição. Amar o inimigo não é negar a dor que nós recebemos. Nós nunca negamos a dor que nós recebemos. É reconhecer a ferida, mas decidir que ela não é a Nossa Senhora. Nós não temos como Senhor as nossas feridas. Nós não somos moldados, nem são as nossas dores que nos dizem como nós vamos reagir. Nós reagimos sempre de acordo com a vontade de Deus, não com as feridas que temos. É permitir que a graça de Deus venha ao nosso encontro e nós possamos ir ao encontro de quem está à nossa volta com essa graça e com esse amor. Vejam, Paulo e o carcereiro de Filipos, em Atos 16. Paulo, Silas, foram injustamente acusados porque tinham libertado uma jovem da opressão. Ela emocionalmente e espiritualmente estava cativa e eles libertaram. Esta mulher ficou livre, esta rapariga ficou livre, e porque ficou livre e os seus donos deixaram de receber dinheiro devido às adivinhações que ela fazia, eles foram presos e foram acusados, espancados em público e lançados numa prisão escura. Injustamente. E durante aquela noite, eles cantavam, uma coisa excepcional, em vez de estar agarrados à prisão, às grades, a chamar nomes a quem os tinha preso, a pedir para ver o imperador, porque Paulo podia fazê-lo, podia clamar, em vez de estarem a lançar toda a sua ira contra aqueles que estavam a ir visitá-los para levar água ou comida, eles cantavam, oravam, liam a Bíblia. E houve um momento em que houve um tremor de terra e as paredes da prisão abriram-se. E o carcereiro, quando viu aquilo, pensou: bem, eles fugiram, por isso amanhã eu vou ser morto.
vida por vida. Eu deixei fugir uma vida, eu vou ser morto amanhã. Só que aqueles que podiam ter justamente fugido, justamente procurado aqueles que os iam libertar, porque eles não podiam estar presos. Eles podiam ter procurado os políticos da cidade, podiam ter procurado os tribunais da cidade. Eles permaneceram. Agora vejam, porque eles permaneceram, aquele homem que se ia matar não se matou. E em vez disso, quando Paulo diz, não faças isso, a compaixão de Paulo não o tirou daquele lugar, não o tirou da prisão, não o tirou daquela miséria humana. Disse, não faças isso, nós estamos todos aqui. Nenhum fugiu. Ouça, não foi só Paulo e Silas que não fugiram. Aquilo que Paulo e Silas fizeram na prisão, devido ao testemunho que estavam a dar, fez com que ninguém fugisse. Qual é o testemunho que nós estamos a dar no nosso dia para aqueles que estão à nossa volta? Aqueles que estão à nossa volta fogem? Se calhar temos que cantar mais alto. Dobrar mais o joelho e orar mais. E estas palavras foram um testemunho tão potente na vida daquele homem, que aquele homem não só ficou agradecido, como ele se vira para Paulo e pergunta, meus senhores, o que devo eu fazer para ser salvo? Ele não estava a falar de ser salvo da vida dele. A vida dele já estava salva, nenhum fugiu. O testemunho foi tão forte que aquele homem que tinha aqueles homens presos, um pagão, alguém que não acreditava em Deus, devido à fé que Paulo e Silas mostraram, quis ser batizado. Quis conhecer a salvação. O nosso testemunho de vida é extremamente importante e quanto mais perto nós estivermos de Jesus, mais as pessoas vão querer conhecer o mesmo Deus que nós. As pessoas não têm um problema com Deus, as pessoas têm um problema com a Igreja. Com exemplos que ao longo de séculos foram dados pela Igreja, que se diz Igreja de Cristo. Está na altura de nós diminuirmos um bocadinho o nosso ego, o nosso orgulho e passarmos a ser discípulos comprometidos, mais do que igrejas com nomes sonantes. Naquela cela, a cadeia verdadeira não estava nos grilhões que estavam presos aos pés. A verdadeira cadeia vivia aquele homem que não conseguia viver livre no meio da sua vida. Mas quando conheceu Jesus, ele e a sua família foram salvos. O texto continua. O amor que não espera nada. Lucas 6, e agora saltamos para o versículo 32. Pensem que merecem elogios só por amarem os que vos amam? Agora vamos levar isto a sério, está bem? Agora vamos olhar para o texto e imaginem que é Jesus a falar connosco diretamente. Está bem? Não é para os outros, é para nós. O texto diz, pensam que merecem elogios só por amarem aqueles que vos amam? E isso até as pessoas mais o fazem. E se fizerem bem somente aos que vos fazem bem, o que é que tem isso de extraordinário? Até os pecadores procedem assim. E se emprestarem dinheiro só a quem vos puder pagar. Que bondade há nisso. Até os mais perversos emprestam aos da sua espécie para receberem tudo de volta. Amem os vossos inimigos. Tratem-nos bem. Emprestem e não se preocupem se vos vão pagar. Porque assim a recompensa que recebem nos céus será grande e estarão a proceder verdadeiramente como filhos do Deus Altíssimo. Porque é bondoso também com os ingratos e os perversos. Ou seja, depois de desafiar os discípulos a amar os inimigos, Jesus chama a atenção que amar quem ama é fácil. Amar quem nos ama é facílimo. O problema não está em amar quem nos ama. O problema está em amar quem não nos ama. Porque amar quem nos ama, qualquer pessoa neste mundo o faz. O que Jesus está a dizer é que há uma distinção entre o amor humano, que é reativo, limitado e condicional, com o amor divino e do reino, que é ativo, livre e incondicional. E é justamente este amor do reino que Jesus quer ver florescer nos seus seguidores. Vivemos numa época em que as relações tornam-se trocas de conveniência. Enquanto a coisa funcionar, enquanto houver troca, estivermos no mesmo patamar, as coisas funcionam bem. Os favores são acompanhados com expectativas. Eu faço um favor porque espero que lá à frente vocês possam retribuir o favor e, se possível, até em maior grau. A generosidade é muitas vezes um investimento emocional. Nós investimos nas pessoas na esperança que elas algum dia possam olhar por nós. Mas Jesus apresenta uma alternativa radical. O amor que não se protege, que não negocia, que não controla, o amor que não exige nada, o amor que não espera nada. Amas alguém assim?
E se me disserem, sim, amo Jesus. Nós gostamos muito de espiritualizar tudo aquilo. E eu pergunto, se não amam ninguém nesta terra assim, não amam Jesus assim. Como é que dizem que amam a Deus que não o veem? Quando aqueles que vêm estão ao vosso lado, vocês não conseguem amar. Quando Jesus pergunta, e na versão ao meio da revista corrigida, que recompensa tereis por fazer essas coisas? Ele está a expor o nosso coração. Ele está a dizer, isso que é o vosso falar, se não, na prática não acontece, acham que vão ter alguma recompensa divina por fazer isso? O nosso amor é muitas vezes condicional, depende da resposta do outro, depende da reciprocidade, depende da forma como nos sentimos tratados, mas o amor do reino não depende nada disso. O amor do reino, já vos disse, depende unicamente da nossa identidade no Pai. Vejam, a parábola do filho pródigo, Lucas 15. A história conta que havia um filho mais novo que abandonou a casa, pediu a herança, foi-se embora, declarou o pai como morto e diz, pai, agora vou à minha vida, adeus. Mas depois a vida corre-lhe mal, o dinheiro desaparece, os amigos desaparecem à mesma velocidade que desaparece o dinheiro, a fome chega e ele recorda, epá, se calhar eu podia voltar para casa, porque os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que aquilo que eu vivo agora. Então eu vou voltar, vou pedir perdão, vou dizer que pequei contra Deus e contra ele, e depois vou dizer, olha, e pai, e se não te importas, com esse perdão dá-me também um trabalho para eu ter o meu sustento diário. E lá se mete ele a caminho. E vai o caminho todo a treinar o que vai dizer. Parece quando vamos a uma entrevista de emprego e sabemos que temos que dizer algumas coisas e nós vamos martelar aquilo até lá chegar. E quando o pai o vê ao longe, corre ao seu encontro. E quando corre ao seu encontro, abraça-o, beija-o. E quando o filho começa a dizer, pai, eu pequei, ele só consegue dizer, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. O que vem a seguir ele já não consegue dizer, porque o pai interrompe-o e diz, bem-vindo a casa, vamos fazer uma festa. Aquilo que nós fazemos não depende do outro, depende da nossa identidade, de quem nós somos. Este pai representa o coração de Deus. E na parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo não serve para nós nos compararmos com o filho mais novo ou com o filho mais velho. É para sabermos que o nosso coração, a nossa mente, em algum dia tem que ser igual à mente e ao coração deste pai. Enquanto nos compararmos com os filhos, andamos a perder tempo na vida. Andamos a arranjar desculpas para o estado em que nós estamos. Cada um de nós é chamado a ser igual ao pai, não aos filhos. Esta é a lógica do Evangelho. O amor não é uma reação, é uma iniciativa que toma conta. Há um poder libertador no amor que não espera retorno. Quem ama e espera ser amado vive prisioneiro da resposta do outro. Quantas vezes é que vocês já não mostraram amor e não tiveram aquela tentação de dizer agora vamos lá ver se ela responde ou se ele responde também? Isto é dor. Fazer depender o meu amor do outro é dor. É viver prisioneiro da resposta do outro para poder ser livre. Mas quem ama por amor em Cristo é livre. Eu digo que amo simplesmente porque amo em Cristo. E amo como Cristo me diz para amar. Não por um sentimento vazio. Quando Jesus diz, fazei bem àqueles que vos fazem mal, Ele está a chamar-nos uma maturidade espiritual a viver na estatura de Cristo. Amem aqueles que vos fazem mal. E Jesus não está a dizer para deixar que a maldade do outro nos destrua. O que ele está a dizer é que a maldade do outro não pode determinar o nosso comportamento. O bem que fazemos não é em favor do outro. É em favor de Cristo. O bem que vocês fazem ao outro não é em favor do outro. É em favor a Cristo. Vejam, Pedro. Pedro foi o discípulo... Bem, Pedro era aqueles que antes de pensar já falava. Ele, aquela boca, era uma boca rota. Se tivessem um segredo, não falem com Pedro. Porque ele a qualquer momento pode abrir a boca sem querer. Pedro era assim, era coração na boca, ele dizia tudo. Bem, há muitas histórias de Pedro, vocês conhecem algumas, mas hoje, depois na noite trágica em que ele disse, eu nunca te vou trair, eu vou-te seguir até ao final, a não ser que o galo cante 3 vezes, aí vou-te negar. Ele não disse isso, porque achava que não ia fazer, mas negou.
Agora, depois desse momento em que Pedro nega Jesus e em que encontra Jesus Cristo ressuscitado à beira do lago, do mar, Cristo não o censura. É impressionante. A primeira coisa que Jesus podia ter feito é: Pedro, anda cá, eu não te disse. Está aqui uma lição, da próxima vez que eu falar, escuta o que eu te digo. Porque nós achamos que fazemos isso, que damos aquelas indiretas e depois dizemos coisas bonitas a seguir e que aquilo não magoa. Mas tudo o que nós dizemos é importante. Jesus podia ter dito e não o disse. O que Jesus pergunta a Pedro é: Simão, que era o nome de Pedro, filho de João, tu amas-me? Eu tinha-o traído, tinha-o abandonado. Aquele que era só coragem, abandonou, deixou-o só. E a primeira coisa que Jesus faz é: Pedro, tu amas-me? E com as perguntas de Jesus, Jesus perguntou 3 vezes o mesmo número das negações de Pedro. Jesus está a restaurar a vida de Pedro. Não está a prender à culpa, está a libertá-lo. Por cada vez que tu me abandonaste, tu vais dizer que me amas. E vais ser livre naquilo que estás a dizer. E não somente isso. Jesus, a cada pergunta, tu amas-me, dá-lhe uma missão. Amas-me? Sim. Então toma conta dos meus cordeiros. Tu amas-me? Então tens aqui a tua missão. Toma conta daqueles que me seguem. Tu amas-me? Sim. Então vai, toma conta. Não te prendas à culpa. Toma conta daqueles que me seguem. Amigos, o amor de Cristo não espera para sermos perfeitos, porque senão aí estávamos desgraçados. Apenas abre a porta para a restauração e quando a restauração começa, começamos um processo de vida, de nova vida em Cristo Jesus. Agora, o texto termina com um versículo que é aquele que nós devemos focar o nosso olhar, que é o versículo 36. Sejam compassivos como o vosso Pai é compassivo. Lucas 6, 36. Depois de falar sobre o amor que dá e que não espera nada em troca, Jesus deixa claro que há... Qual é o termo de comparação? Qual é o termo de comparação para Jesus? Jesus não diz: e agora eu vou dizer que sejam as melhores pessoas do mundo. Não diz. Jesus não diz, qual o livro de autoajuda, sejam a melhor versão de vocês mesmos. Que seria trágico, porque a melhor versão de nós mesmos realmente é muito fraca. O que ele diz é: sejam iguais ao vosso Pai. Esse é o termo de comparação. Nós, e vejam qual é a estatura que nós somos chamados a ser. Sejam iguais a Deus. Não é o vosso pai terreno, aquele que vos magoou, que vos abandonou, que vos maltrata, ou que até vos amou muito, mas que continua a ser pai humano. É: sejam iguais ao vosso Pai do céu. Esse é o termo de comparação que nos é deixado neste texto. Isso significa que o cristianismo não é uma tentativa de melhoramento moral da sociedade. Nós não estamos a querer melhorar moralmente a sociedade onde vivemos. O que nós queremos é que haja uma identidade muito clara nas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que é serem filhos de Deus. Filhas de Deus. A fé não nos torna pessoas mais gentis. Nós gostávamos, não é, que todo o cristão fosse uma pessoa gentil, mas não é isso que a fé não nos torna em pessoas mais gentis. Torna-nos em filhos que se assemelham ao Pai. Em filhos que se assemelham ao Pai. Assim, o amor cristão não nasce do esforço, mas do reflexo. A ortodoxia sem misericórdia é som sem melodia. Volto a dizer, a ortodoxia sem misericórdia é som sem melodia. É apenas ruído. Mas quando a misericórdia se torna no rosto de Cristo, visível na fé, o mundo olha para nós e vê o próprio Deus. Jesus termina este ensino com um convite sublime. A questão não é quem é que eu devo amar, a questão é de quem é que eu sou filho. Se o texto diz: sejam iguais ao vosso Pai, nós temos que saber quem é o nosso Pai. Amar sem esperar nada é viver como o Pai. É deixar que a misericórdia se torne a linguagem com que tratamos o mundo. É olhar e ver além da ofensa. É uma atitude que escolhe a bondade mesmo quando o coração ainda sangra. É a força que prefere procurar a restauração em vez de procurar a vingança. Vejam Jonas. Jonas ia para Ninive, mas só que não.
Ele fugiu. Não queria. Uma cidade pagã, inimiga, onde as pessoas não mereciam ser salvas. E o que o texto diz é, porque é que ele não ia para lá? Diz o texto, Jonas 4:2, eu sabia que eras um Deus gracioso e misericordioso, lento em irar-te e cheio de bondade. Ele não ia para lá porque sabia que Deus ia salvar aquela cidade. E como Jonas achava que aquelas pessoas não mereciam ser salvas, a Deus vai-te embora. Eu vou para a Espanha apanhar um bocadinho de sol. Agora, Jonas queria justiça no sentido de castigo. Mas Deus queria misericórdia, que é a justiça no sentido de restauração. Misericórdia é justiça no sentido de restauração. E esse é o grande conflito que habita dentro de cada um de nós. Nós queremos que Deus seja justo com os outros e misericordioso connosco. A justiça é para os outros. Não, Senhor, aplica a tua justiça neste mundo. Ó Senhor, seja misericordioso comigo. Porque nós queremos sempre estar num patamar onde somos preferidos. Mas Jesus chama-nos de ser igual ao Pai. Ou seja, ser sempre misericordiosos, mesmo quando não somos correspondidos. Ser misericordioso não é sinal de fraqueza, é sinal de ser reflexo de quem é Deus. Amigos, o reino de Deus manifesta-se quando o amor deixa de depender das circunstâncias e da reação do outro e começa a espelhar o caráter do Pai. Então, voltamos a ser recordados, nós somos chamados a ser iguais ao Pai. Quando formos iguais ao Pai, tudo irá bem, mas nós temos que caminhar para sermos iguais ao Pai. Então, como conclusão, ao chegar ao final desta mensagem, eu espero que tenha ficado claro que o amor que não faz sentido, o amor que nada espera e o amor que é igual ao Pai são as expressões de um milagre. Quando nós vivermos assim, nós estamos a experimentar um milagre, que é a presença de Deus em nós. Só quem foi amado assim pode amar assim. Só quem provou misericórdia assim pode mostrar misericórdia assim. E não tem a ver com aquilo que nós vivemos, porque todos nós precisamos desse amor e dessa misericórdia. Tem a ver com a consciência que nós temos de ter que precisamos desse amor e dessa misericórdia e que ela só vem de Deus. E no dia em que ela inundar o nosso coração, nós vamos arder de desejo de levar esse amor e essa misericórdia a este mundo que nos rodeia. Muitas vezes as igrejas não levam esse amor e essa misericórdia porque o seu coração não arde do desejo que os outros sejam salvos, como nós fomos alcançados. Porquê? Porque não experimentamos ainda a intensidade e a profundidade desse amor. O amor que Jesus ensina em Lucas 6 não é moralidade, é nova criação. Cada perdão é uma vitória sobre o inferno. Cada gesto de misericórdia é o anúncio do céu no nosso meio. Cada vez que amas o teu inimigo, estás a escrever uma nova história e estás a possibilitar que aquela pessoa, como dizia o Heraldo, aquela pessoa que tanto criticava, vai fazer mudança na vida de outras pessoas. Quando Jesus nos convida a ser misericordiosos como ao Pai, Ele não nos impõe uma carga. Ele recorda em quem nós somos. E quem é que nós somos? Filhos e filhas de Deus. Então, no fim, toda a vida cristã se resume a isso. Ser igual ao Pai. Na folha tem como viver como cristão à segunda-feira. No domingo é fácil dizer amém. Mas o Evangelho de Jesus não se mede no culto, mede-se na segunda-feira. Ao domingo somos todos discípulos super comprometidos e cheios do Espírito Santo. À segunda é que é mais complicado. Então, eu vou deixar os tópicos, podem ler em casa. Perdoa antes que o outro peça. Não, vou ler. Vocês depois não leem em casa assim. Não esperes o momento certo. O momento certo é agora. Não faças depender o teu pedido de perdão ou o teu perdão do pedido de perdão do pedido de desculpas do outro. Perdoar não é provar o erro, é libertar-te do teu passado. Segundo, faz o bem em silêncio. Não publiques, não anuncies, não faças reels, não coloques nas redes sociais. Ama no secreto. O reino cresce de forma invisível, como o fermento na massa. Terceiro, ora por quem te magoou. Põe essa pessoa no centro da tua oração. E não é da tua oração hoje e depois a Deus. Hoje lembrei-me disso. Não, coloca
essa pessoa no centro das tuas orações, até que não haja em ti nenhuma mágoa nem rancor. O outro pode não mudar, o teu coração certamente vai mudar. E depois, último, ser o rosto do Pai, onde ninguém espera ver Deus. No trabalho, quem conduz, Paulo, esta é para ti, no trânsito. No trânsito. Também era para ti, Paulo. Também... não. No trânsito, seja um rosto de Deus, onde quer que andam. Na família, ser misericordioso com o Pai. E por fim, o reino manifesta-se quando a misericórdia toma forma. Então, sejam expressão dessa misericórdia. Estão aí perguntas que podem levar e vão levar, podem fazê-las nos grupos familiares ou individualmente em casa. Essas perguntas são perguntas pessoais. Por exemplo, no primeiro tópico, o amor que não faz sentido, é mais fácil para ti fazer o bem a quem te rodeia ou orar por quem te magoa? Nós fechamos o domingo e depois vamos para casa e só pensamos na segunda-feira. Mas se nós não refletirmos sobre como é que está a nossa relação com Deus e connosco próprios, nós não vamos crescer em fé. As perguntas que estão a ser lançadas é para que vocês possam olhar para elas. Se a igreja não quiser, chegam ao pé de mim e dizem: "Oh, pastor, Luís, isto é muito bonito, mas esquece lá isso. Não percas tempo a pensar nisso, porque nós nem olhamos para isto." E tenho que vos dizer, sabem que as redes sociais dão esse feedback. Nós não queremos saber das redes sociais, porque as visualizações que nós temos significa que nem a igreja vê as redes sociais. Ou seja, nós temos que saber para onde é que queremos caminhar. E se dissermos nós não queremos caminhar, está tudo bem. Temos que ser honestos uns com os outros. Agora, não podemos querer crescer em fé sem esforço e sem dedicação. Isso não vai acontecer. Estamos à espera de, quando chegarmos ao céu, termos naquilo no nosso imaginário São Pedro à porta e agora vai haver aqui um inquérito. Amigos, não é esse o Deus que encontramos na Bíblia, nem é assim que vai acontecer. O reino de Deus já está inaugurado e nós já estamos dentro ou estamos fora. Aqui e agora. Então, nós temos que investir na nossa vida emocional. Nós temos que investir na nossa vida espiritual. E se não conseguem, procurem amigos. Procurem pessoas maduras na fé para que isso possa acontecer. Não deixem para depois. Nenhum de vocês sabe estar cá amanhã. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar?